Será que vocês conseguem prever o que eu vou falar agora? Provavelmente sim, né? Porque vocês já leram o título do vídeo e viram a thumb. Então sim, eu trouxe pra vocês 22 fatos que provavelmente vocês não sabiam sobre o filme Premonição de 2000. E se você tem medo da morte, eu recomendo que você fique até o final do vídeo, porque ele tá bem legal e bem assustador. Then you can just drop fucking dead. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um avião, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando sai vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Premonição é uma das franquias mais bem-sucedidas do terror. Essa franquia simplesmente trouxe um vilão que está ao nosso redor o tempo inteiro, mas a gente não para pra pensar sobre ele, que é a morte. Essa franquia teve início em 2000 e desde então se tornou uma das queridinhas dos fãs de horror, principalmente dos fãs de slasher. Ela segue aquela cartilha básica de um slasher. Um grupo de adolescentes é perseguido por alguma coisa mortal. No caso aqui, a própria morte, né? Ela veio pessoalmente, ela não mandou um Ghostface. Se você não quer um intermediário, faça você mesmo, assinado Morte. E agora com o lançamento de Premonição 6, e até lá, vamos fazer um esquenta aqui no canal com curiosidades e fatos que provavelmente vocês não sabiam sobre esses filmes, porque a história vocês já conhecem de cabo a rabo. Eu conheci a franquia com o primeiro filme, eu acho que foi uma das poucas franquias que eu iniciei pelo primeiro filme mesmo, e eu lembro exatamente quando esse filme chegou na locadora perto da minha casa. Foi assim uma coisa de louco. O pôster dele é lindo, né? Olha só esse pôster, é uma coisa magnífica. E eu lembro que nós entramos na locadora, não sabia nada sobre esse filme, mas eu vi o pôster, era um pôster gigantesco, era maior ainda do que os posters tradicionais. E aí eu falei, mãe, precisamos alugar esse negócio. Porém, a única cópia disponível era legendada. Tinha, sei lá, 3 cópias dubladas e uma legendada. As dubladas nunca nem vi na locadora, elas eram alugadas direto. E aí minha mãe falou, é legendado, você vai assistir? Porque eu não gostava quando era criança não, de filme legendado. Aí minha mãe pegou o filme legendado e foi, assim, insano na minha casa. Todo mundo ficou impressionado com as cenas de morte. E eu fico muito feliz de ter feito parte desse lançamento, porque, assim, todo mundo comentava sobre esse filme na escola. Quando foi anunciado Premonição 2, foi um ataque de nervos na escola. A galera ficou agitada pra caramba, até os professores entravam na rodinha pra conversar sobre Premonição 2. Um outro amiguinho da escola levou uma revista que tinha algumas informações sobre Premonição 2. Gente, foi muito legal essa época. Gosto muito de todos os filmes da franquia. O que eu menos gosto, pra ser sincero, é o quarto filme. Acho ele ruim pra caramba. Curiosamente, é o único filme dessa franquia que eu tenho na minha coleção. Inclusive tá aqui no cenário. Enquanto eu tava montando esse conteúdo, eu falei, gente, eu só tenho esse filme, isso precisa mudar, tá? Prometo pra vocês que eu vou aumentar a minha coleção de Premonição. Esqueci de comprar filmes da franquia Premonição. Eu tive um DVD piratão, sabe aquele DVD safado, pirata safado mesmo? Que tinha todos os filmes em um único DVD. E eu tive também o DVD pirata de Premonição 3, assim como todo mundo em 2006, 2007, teve o DVD pirata de Premonição 3. Isso aqui foi uma coisa muito comercializada, mas vamos falar sobre isso no vídeo de Premonição 3. Vamos ao que interessa. Os 22 fatos e curiosidades que provavelmente vocês não sabiam sobre esta franquia. Vamos começar falando do roteiro do filme, que não era pra ser um filme, tá? A princípio isso aqui era pra ser um episódio de Arquivo X. Vocês têm noção disso? O roteirista Jeffrey Riddick inicialmente escreveu Premonição como um episódio para a série Arquivo X. Ele queria explorar nesse episódio a ideia de que alguém consegue enganar a morte e depois a morte chega pra cobrar os juros. Porém, os produtores da série acharam essa ideia muito boa e falaram, calma, guarda essa ideia aí que nós temos planos melhores pra este roteiro. E ainda bem que eles fizeram isso, né? Imagina desperdiçar uma ideia dessa em um episódio de Arquivo X, que tem um monte de episódio. Este roteiro do Jeffrey Riddick foi baseado em uma história real. Será que foi mesmo? Bom, o roteirista explicou em uma entrevista que ele leu essa história sobre uma mulher que estava de férias no Havaí e sua mãe ligou pra ela e disse, não pegue o voo amanhã, estou com um péssimo pressentimento sobre isso. Ela então trocou de voo e o avião em que ela estaria
caiu. Ele leu essa matéria e ficou com isso na cabeça e serviu como base para ele escrever este roteiro. Tem mais informações sobre isso mais pra frente, viu? Várias pessoas famosas relataram que tiveram experiências premonitórias sobre as suas próprias mortes. Fica até o final que vocês vão descobrir tudo isso. Originalmente não era pra premonição se chamar Final Destination, que é o título original da franquia, e sim Flight 180, numa tradução, o voo 180. Mas os produtores decidiram mudar de última hora, isso porque eles não queriam vincular o número de um voo com o filme, porque caso acontecesse algum acidente no futuro envolvendo um voo 180, as pessoas iam associar este filme a este acidente, e a ideia não era essa, já que o filme é uma ficção. E ainda bem que eles fizeram essa alteração, já que esse filme se transformou em uma franquia. Então como é que eles iam sustentar o título Voo 180 para a franquia toda, já que o único filme que tem um acidente aéreo é o primeiro filme? E por falar no Voo 180, o número 180, ou 180 se você preferir, aparece em várias partes do filme, incluindo bilhetes de passagens aéreas, também relógios, tudo que vocês olharem que tem uma numeração no filme vai chegar no resultado de 180. Isso é uma brincadeira numérica que acontece em todos os filmes da franquia. E é muito legal isso. Tem vários vídeos aqui no YouTube de pessoas fazendo essa análise do número 180 e aparece em tudo. Embora o filme seja uma ficção, as notícias da tragédia sobre o voo 180 que passa na televisão e nos jornais dentro do filme são de acidentes aéreos reais. O voo 800 da TWA foi um avião que decolou do Aeroporto Internacional John F. Kennedy em 1996. Ele também estava indo para Paris, embora como parte de uma viagem mais longa para Roma, então ele faria apenas uma parada, e ele explodiu logo após a decolagem, com todos os 230 passageiros e tripulantes perdendo suas vidas. Então eles aproveitaram essa notícia, que era recente, né, de 96, e colocaram isso dentro do filme, para não precisar montar as suas próprias notícias. E isso dá um ar mais sombrio, né? Imagina, essas pessoas realmente morreram, e foi um acidente terrível, e ele está na lista dos piores acidentes aéreos que nós já tivemos no mundo. Como vocês bem sabem, o grande vilão desse filme é a morte, mas quase as coisas foram diferentes para esta franquia. A princípio, o estúdio estava achando estranho não haver uma figura que matasse aquele jovem. E até deram a ideia de a morte possuir, sabe, entrar no corpo de alguém para essa pessoa matar as demais e deixar o filme num estilo mais slasher, numa vibe pânico. Mas o diretor James Wan fez questão de nunca mostrar a morte fisicamente. Ela sempre aparece como uma sombra, ela é subjetiva. E até então isso foi novidade naquela época. Todos os filmes onde tinha jovens morrendo, tinha um assassino mascarado. E por ser um filme que tem mortes brutais, a equipe de efeitos práticos e maquiagem sofreu muito com esse filme. Principalmente com a morte da senhora Lilton, a professora lá da escola do Alex. Esta cena envolveu múltiplos efeitos práticos, como vidro quebrado, fogo e impacto de faca. Foram necessários vários dias de filmagem para acertar todos os detalhes, e a equipe estava preocupada com a segurança da atriz, já que uma faca verdadeira quase foi usada para a cena de perfuração do corpo dela. Tem noção disso, gente? E sabe quem salvou essa cena toda? O cameraman. Ele percebeu um brilho diferente que estava ofuscando as filmagens. Ele falou, meu, tem alguma coisa errada com esse objeto. E era uma faca de verdade. Olha só que delícia. Então, para garantir total segurança nessa cena, a atriz, ela estava por baixo do chão e eles colocaram um corpo falso que simulasse o corpo dela, mas na verdade ela estava bem segura. Não tinha como acertar o corpo da atriz. E o resultado é extraordinário. E não só essa cena foi difícil pra caramba pra filmar, como a cena inicial do acidente aéreo também foi uma coisa de louco. Pra filmar essa cena foi construído um avião gigantesco que levou cerca de 2 meses pra ficar pronto, porque tinha que ser um avião adaptado pra caber as câmeras, o microfone, e o interior do avião tinha que ser perfeito. Este avião foi construído em cima como se fosse de uma balança, então o negócio balançava muito. O ator Devon Sawa, que faz o Alex, ele conta em entrevistas que a galera estava gritando de verdade, porque parecia que você estava em um voo, as malas caíam, os assentos descolavam, todo mundo berrando achando que ia morrer. É o que eu falo, efeitos práticos sempre vão superar o CGI.
Que maravilha! Como esse roteiro era uma novidade no terror naquela época, a equipe ainda não tinha referências de como transformar a figura da morte em algo assustador, aquela coisa toda. Nós temos várias cenas alternativas, já que o roteiro sofria várias alterações. Um exemplo disso é a cena da morte do personagem Todd. Na versão original, ele se enforcaria propositalmente ao tentar escapar da morte. Então ele meio que cometeu suicídio. Porém, o diretor achou melhor alterar esta cena no roteiro para parecer que a morte também planejou a morte desse personagem. E essa coisa ainda de, o suicídio altera o ciclo, ainda não tinha sido estabelecido na franquia. A partir do segundo filme, as pessoas começaram a falar mais sobre isso. E a mesma coisa aconteceu com a cena de abertura. Uma versão alternativa da explosão do avião foi filmada, mas ela foi descartada por ser considerada gráfica demais para a época. De acordo com algumas pessoas que assistiram esta cena, era insano. Dava para ver o corpo das pessoas pegando fogo, a explosão seria ainda maior do que nós vimos no filme, e a cena seria mais longa. Tanto que a cena de abertura de Premonição é uma das mais curtas de toda a franquia. Se o filme fosse lançado hoje em dia, certeza que essa cena descartada seria a cena oficial, porque hoje nós estamos mais acostumados com cenas mais violentas. O personagem Alex, ele se tornou um final boy, ou seja, ele sobreviveu o filme inteiro, era pra ele estar na sequência também, só que a gente vai falar disso no vídeo sobre Premonição 2. No roteiro original, era pro Alex morrer, ele não ia ser um final boy. Uma versão alternativa do filme mostrava Alex morrendo eletrocutado. Esta versão, inclusive, foi para exibição teste e o público não gostou, porque a galera se identificou com esse personagem. Então eles refilmaram e fizeram uma outra morte brutal para esse personagem, do qual ele seria decapitado. Isso foi exibido para um outro público teste e a galera também não gostou, porque todo mundo tinha se apaixonado pelo Alex. Aí o pessoal falou, então beleza. E aí ele acabou sendo um sobrevivente do filme. Agora, quem seria a Final Girl oficial é a Claire, a personagem da Ali Larter. Em uma cena deletada que está disponível no DVD do filme, a Claire descobre que está grávida do Alex. Olha só, eles fizeram malemolências no filme. E nesta versão onde a Claire está grávida, o Alex não está mais entre nós, ele morreu eletrocutado. Então, em homenagem ao papai falecido, ela colocou o nome do seu bebê de Alex. E aqui entraria aquela coisa da regra da morte, que quando uma vida nasce, o ciclo daquela pessoa é quebrado. Então a morte pula aquela pessoa, já que ela trouxe uma nova vida, que a morte no futuro vai poder pegar como recompensa. Mas como o Alex não morreu no final das contas, então não faz sentido algum esta cena e ela foi deletada. E eu quero saber de vocês, vocês preferem este final aqui com a Claire grávida e o Alex morto, ou vocês preferem o filme do jeito que ele foi lançado? Esse filme é cheio de referências, não apenas ao número 180, como referências do mundo real. E aqui no caso, esse filme tem muitas referências a figuras políticas que foram assassinadas. Começando pelo fato de que o voo 180 parte do aeroporto John Kennedy. Uma das xícaras da senhora Newton tem o nome Abraham High, que é uma referência a Abraham Lincoln, que foi assassinado por John Wilkes Booth em 1865. E a placa do carro que Carter quase é esmagado contém as letras RFK, que são as iniciais de Robert Francis Kennedy. O irmão mais novo de John Kennedy também foi assassinado enquanto concorria à presidência de 1968. Ainda seguindo na linha das homenagens, o filme também faz várias homenagens ao gênero de terror. A maioria dos personagens do filme recebeu nomes de cineastas ou estrelas de filmes de terror. Terry Kinney recebeu o nome de Lon Chaney, Todd Wagner em homenagem ao diretor George Wagner, Alex Browning em homenagem ao diretor Todd Browning, Larry Murnau em homenagem ao diretor Murnau, que dirigiu Nosferatu de 1922, o Agente Shrek, que é uma homenagem a Max Shrek, que estrelou Nosferatu de 22, Black Dreyer em homenagem a Carl Theodor Drever, que dirigiu O Vampiro de 1932, Howard Siegel em homenagem ao diretor Don Siegel, que dirigiu Perseguidor Implacável de 1971, Billy Hitchcock, que é uma homenagem a quem? Angelina Jolie, não, brincadeira, homenagem a Alfred Hitchcock, e Valerie Lilton em homenagem ao produtor de filmes de terror, Val Lilton. Isso é muito legal, né? Os roteiristas dessa franquia são muito motivados com essas
homenagens, porque não é apenas uma característica do primeiro filme, e sim de todos os filmes da franquia. Todos os personagens, ou boa parte deles, é uma homenagem a figuras famosas. Até aquela musiquinha sinistra que toca de vez em quando no filme, também é uma homenagem mórbida. A música Rock Mountain High, que John Denver toca em vários momentos do filme. O artista morreu em um acidente de avião, o que adiciona um tom macabro à trilha sonora. E ainda falando dos personagens, inicialmente era para os personagens não se conhecerem antes do acidente. Então era para ser um grupo de desconhecidos, 7 desconhecidos que estavam em um voo, eles sobreviveram por conta da premonição de um deles, e a partir daí eles se conectam. Algo que foi explorado no segundo filme, né? Um grupo de desconhecidos que se conheceram por conta do acidente. O roteiro ele foi reescrito para que fossem colegas de escola e tivessem mais conexão emocional entre eles. Essa alteração, na verdade, foi bem inteligente. Ainda bem que eles fizeram assim, porque causou um pânico para os adolescentes. E por falar em adolescentes, vocês sabiam que esse filme traça um paralelo sinistro com a franquia Homem-Aranha do Sam Raimi? As escolhas originais de elenco para Alex e Claire foram Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Já pensou em um universo paralelo onde esses dois atores fossem os protagonistas de Premonição? Isso seria icônico. Entretanto, os atores não aceitaram o projeto porque estavam negociando algo maior. Muitas pessoas acham que este algo maior tem a ver com o primeiro filme de Homem-Aranha. Foi lançado mais ou menos na mesma época. Se vocês fossem Tobey Maguire e Kirsten Dunst, vocês escolheriam Homem-Aranha ou Premonição? Eu escolheria Homem-Aranha, porque deu muita grana, eles ficaram milionários com esses filmes. Não que Premonição não tenha sido um sucesso, mas nem se compara, né? E antes de continuar com esses fatos maravilhosos que vocês provavelmente não sabiam sobre Premonição, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilha o vídeo com um amiguinho que também ama essa franquia, coloca aqui nos comentários se vocês já conheciam essas curiosidades, coloquem outras curiosidades também que vocês sabem sobre esse filme. Informação extra nunca é demais. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou o like e compartilhou o vídeo com um amiguinho, vamos aos últimos fatos sobre Premonição. Lembra que eu falei pra vocês que o filme não é inspirado em uma história real, mas que algumas figuras famosas tiveram experiências interessantes com premonições? Começando por Alfred Vanderbilt, um aristocrata que tinha uma passagem para embarcar no transatlântico do momento de 1912. Qual era o transatlântico? Titanic. E o que aconteceu? O navio afundou e se tornou um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. E em 1915, a morte foi cobrar juros por ele não estar ali no Titanic. E ele morreu em um outro naufrágio do navio Lusitânia em 1915. Gente, olha, é muita coincidência. Ainda falando em naufrágios, há uma lenda urbana sobre um foguista chamado Frank Lux Towers que sobreviveu a todos os 3 naufrágios dos transatlânticos Titanic, Lusitânia e Empress of Ireland em 1914. O cara esteve em 3 naufrágios famosos da humanidade e ele sobreviveu aos 3. Winston Churchill disse que em uma de suas frequentes viagens de carro em Londres na Segunda Guerra Mundial, uma voz interior lhe disse para evitar sentar em seu assento habitual em seu carro. E assim ele evitou a morte quando uma bomba caiu ao lado daquele lado do carro que aquela voz falou para ele não sentar. Sinistro também, né? E a última figura que teve um contato premonitório com a morte foi Hitler. Ele afirmou que quando ele era um jovem soldado na Guerra Mundial, um dia ele estava procurando um lugar para sentar em uma trincheira com seus companheiros soldados, quando uma voz quase literalmente o puxou para fora do lugar para sentar do lado oposto. Momentos depois, uma bomba explodiu na trincheira, matando todos eles, exceto Hitler. E por falar na morte, o personagem de Tony Todd não é a morte. Eu tô falando isso porque muitos fãs de Premonição teorizaram que William Bluhdorn é uma personificação humana da morte, já que é um personagem sinistro que trabalha no necrotério, ele solta aquelas frases de efeito sobre a morte e depois desaparece. O cara é sinistro e tem aquela voz mágica do Tony Todd, que arrepia qualquer pessoa. No entanto, o próprio Tony Todd e os produtores de Premonição negaram que isso seja verdade. Eles falaram isso em várias entrevistas, principalmente o Tony Todd. Ele falou, gente, eu não sou a morte, tá? Mas ainda assim os fãs gostam
gostam de teorizar que esse cara é a morte. Como esse filme e a franquia falam de acidentes que podem acontecer na vida real, e muitos deles acontecem, como é o caso do início de Premonição, onde nós temos a queda de um avião, esses filmes foram responsáveis por vários traumas inconscientes na cabeça das pessoas. Então, após o lançamento desse filme, por exemplo, o número de pessoas com medo de voar foi absurdo. A galera ficou com medo de entrar em um avião e acontecer alguma coisa. É claro que o medo de avião é uma coisa que sempre existiu nas pessoas. A galera tem medo mesmo, é normal. Eu mesmo morro de medo. Mas após o lançamento do filme, com essa ideia de que você consegue driblar a morte, a galera ficou muito mais atenta a todos os sinais. E com isso, muitas pessoas ficaram com mais medo de voar. Quer um exemplo de como essa franquia entra na nossa cabeça e cria traumas que não existem? Quando você está na estrada e vê um caminhão com troncos de madeira, qual é a primeira coisa que você pensa? Esse negócio vai soltar e causar um acidente na estrada. Porque Premonição colocou isso na nossa cabeça. Quando você vai a uma montanha-russa, o que você acha que vai acontecer? Vai quebrar e vai acabar com todo mundo. Porque Premonição 3 fez isso. Premonição foi o primeiro filme de terror da New Line Cinema após a franquia A Hora do Pesadelo. A produtora New Line Cinema apostou em Premonição para renovar seu catálogo de terror após o sucesso da franquia do Fred Krueger. Então eles precisavam de um novo sucesso, porque só a franquia A Hora do Pesadelo não estava mais pagando as contas, eles tinham que ter um outro sucesso. Como o selo da New Line Cinema já era famoso no gênero de terror, eles resolveram apostar nesse gênero novamente, e deu muito certo. Com um orçamento de apenas 23 milhões de dólares, é até sacanagem falar apenas, né, porque 23 milhões de dólares é dinheiro pra caramba, meu Deus, como eu queria isso na minha conta. Mas pra uma produção de Hollywood, não é tanto assim. O filme arrecadou mais de 112 milhões mundialmente, tornando-se um sucesso inesperado. E logo em seguida, a New Line Cinema anunciou uma sequência. E as curiosidades desta sequência estarão em um próximo vídeo aqui no canal. E esses são os 22 fatos e curiosidades que provavelmente vocês não sabiam sobre Premonição. Lembrando que as fontes que eu usei para montar este conteúdo estão na descrição do vídeo. Coloca aqui nos comentários qual dessas curiosidades você achou a mais interessante. Coloca também o seu ranking de filmes favoritos da franquia Premonição, que eu tô bem curioso para saber. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que também ama Premonição. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!